Em 2011, um blog brasileiro já revelava a teoria. Avril Lavigne está morta e foi substituída por uma sósia. Essa se tornou uma das teorias da conspiração mais comentadas na internet no mundo da música. E para os conspiradores de plantão, é bem provável que essa teoria seja real, pois eles têm provas. Mas e você? Acredita nessa teoria? Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Esse é um podcast do canal Cibele na Terra do Medo que você encontra lá no YouTube. E nessa temporada de teoria da conspiração, não poderia faltar a teoria dos artistas que morreram e foram substituídos. Hoje a gente vai falar sobre a Avril Lavigne, mas a gente também quer trazer para vocês outros artistas que fazem parte dessa teoria. Aí você pode mandar pra gente no Instagram, ou se você estiver ouvindo pelo canal no YouTube, você já pode falar pra gente qual artista você quer que a gente fale aqui. Siga esse podcast na plataforma que você estiver ouvindo pra receber todos os episódios, né? E se inscreva no canal. Os links estão todos na descrição. Avril Ramona Lavigne nasceu no Canadá no dia 27 de setembro de 1984. E desde pequena ela já gostava muito de música, ela cantava no coral da igreja e seus pais incentivavam ela bastante, assim, comprando instrumentos musicais para ela, inscrevendo ela em concurso de música, e ela já fazia, assim, pequenas apresentações em exposições e as pessoas se encantavam já pela sua voz. E o primeiro ponto dessa teoria sobre a Avril ser substituída está justamente por causa do início da sua carreira. Ela começou muito nova. Antes dela começar, a carreira profissional dela, ela teve a primeira grande apresentação do lado de Shania Twain, uma cantora canadense que fazia muito sucesso na época. Inclusive, aqui no Brasil, uma música dela chegou a ser trilha de novela. Essa. Porque a gente mede o sucesso da música quando ela é trilha de novela, né? Lógico. Eu gosto desse parâmetro. É o auge da fama. E assim, eu ia falar que isso era um tempo atrás. Só que até hoje, às vezes quando toca, acho que tocou Jalu numa novela, se eu não me engano. Acho que eu tô ficando louca, talvez. Acho que tocou. Tocou, né? Eu sei que teve um artista que eu ouço que tocou na novela, eu fiquei tipo, gente, como assim? Essa pessoa tá famosa? Sim, mas antigamente, fora das rádios, né, que tocavam nas rádios, era tocar em novela e também quando o cantor ia no programa Faustão. Que aí divulgava bastante também, era o auge da fama, assim. A Avril ganhou um concurso pra cantar com a Shania. Chique, né? Eu achei muito chique. E ela se apresentou pra mais de 20 mil pessoas. Tá bom pra vocês? E nessa época, gente, ela tinha 14 anos de idade. Eu com 14 anos de idade, gente, o que eu tava fazendo? Eu tava me apresentando pro meu grande público ali do banheiro. E eu tava dando entrevistas em inglês pra ninguém, pra mim mesma. Com o meu inglês básico, que eu só falo o que eu sei mesmo. O entrevistador só fala o meu nível de inglês. No início dos anos 2000, ela chamou a atenção do produtor Antônio Marques L.A. Reid, que é conhecido por trabalhar com a Mariah Carey e com o Justin Bieber, por exemplo. Na gravadora norte-americana Arista Records, a Avril conseguiu assinar um contrato que resultou no lançamento do seu primeiro disco em 2002. O álbum Let Go, que apresentava vários hits que marcariam a carreira dela e que marcariam a nossa vida também. Marcaria a nossa adolescência, né? Exatamente. Quem não se lembra de Skin Boy, Complicated. Complicated. Eu era mais do Girlfriend. Eu era roquistazinha. Roquista. Eu era muito roquista. Saía com seu skate por aí. Sim, eu usava preto e rosa. Eu era muito rock and roll. Nossa. Eu era muito roquista também, só andava de preto, gente. Isso porque a época da Avril é pré-emo.
Porque primeiro eu só era rockista, depois virei emo. Mas aí também é assunto... Revelações. Já é assunto pra outro podcast também, né? Senão a gente vai ficar aqui, eu vou falar da minha época de emo, não vai dar certo. Mas ela super tocava aqui no Brasil, tocava na Malhação, muito. Nossa, sim, fez muito sucesso na época. Mas o videoclipe também teve bastante importância, porque já mostrava a própria figura da Avril, né? Que também depois influenciou, assim, vários estilos, né? Com aquele estilo de skatista, usando uma gravatinha. Aquele cabelinho que todo mundo queria imitar. Chapinha. Bem liso. Bem liso. E tinha todo um estilo, né, que foi ali, depois passou para algumas bandas dos anos 2000 também, que a gente via que era meio parecido, assim, o estilo. E aqui no Brasil era muito tocado nas rádios, como a gente falou, e tocava muito na Malhação mesmo, e o clipe passava direto na MTV. E com isso, a Avril foi saindo do anonimato muito rápido, gente. Ela chegou até a deixar de estudar, ela deixou a escola e teve o apoio dos pais para isso, para se dedicar à carreira. Aí a teoria diz que a Avril não soube lidar muito bem com essa coisa da fama, né? E ela teria sintomas de depressão e tudo isso só foi piorando. Mas não existe teorias sem argumentos, teorias sem provas. Claro que não. Trouxemos várias. Temos aqui, Temos evidências. Prova. Temos não, tá, gente? É o que a teoria diz. Parece que a gente aqui tá defendendo mesmo. Mas os defensores da teoria buscaram letras como I'm With You, que a gente tava ouvindo agora mesmo, antes de gravar esse podcast. Que é um sucesso do primeiro álbum dela, que já revelava ali o estado emocional da Avril. Na música tem trechos como porque nada tá dando certo, tá tudo uma bagunça e ninguém gosta de ficar sozinho. Por que isso é tão confuso? Talvez eu tenha perdido a cabeça. Parece eu na adolescência. Por isso que eu me identificava tanto. Qualquer adolescente é isso. Na teoria, o ponto alto dessa crise foi quando ela foi procurar os pais em casa para desabafar. E ela encontrou a casa vazia e teria tirado a própria vida. Na época, ela teria 18 anos e a gravadora já tinha contratado ali uma sósia para Avril que atuava já para despistar os fãs. Só que com a morte da Avril, os produtores teriam decidido manter essa sósia no lugar. A partir daí, tudo que a Avril, entre aspas, teria gravado, na verdade não foi ela. Foi a sósia, que segundo a teoria, tem até nome, gente, que é Melissa Vandella. A prova disso estaria nos trechos da música Nobody's Home. Estaria nas músicas Nobody's Home e My Happy End, que são músicas do segundo álbum, que se chama Under My Skin, de 2004. A falsa Avril Lavigne, né, que no caso é a Melissa Vandella, ela teria tido uma crise de consciência, né, porque ela estaria enganando todo mundo e teria deixado algumas pistas nesse CD, de que no caso a Avril tinha morrido. E no trecho de Nobody's Home já revelaria ali que ela está perdendo a cabeça, né, que foi deixada para trás. Na música diz que ela não consegue achar seu lugar, que ela tá perdendo a sua fé e ela caiu na desgraça. Só que aí a música vem trazendo tudo na terceira pessoa e isso chamou atenção, porque diferente de outra música, que é a I'm With You, que falava também dos sentimentos dela, só que em primeira pessoa. Já na letra My Happy Ending, ela revelaria a forma que ela teria tirado a própria vida. Nos trechos, não me deixe esperando numa cidade tão morta, pendurada tão alto, numa corda tão frágil. Ai, gente, pesado? Além disso, a capa do disco também chamou a atenção de quem acredita nessa teoria, porque o CD, ele se chama Avril Lavigne Under My Skin, que traduzido é Avril Lavigne sob minha pele. O nome, Avril Lavigne, se você for olhar na capa, ele tá escrito em preto, e aí o que representaria o luto pela cantora, que seria a falsa Avril Lavigne ali, que ela estaria de preto, e tem uma cruz vermelha no ombro. O nome Under My Skin tá escrito em vermelho. As cores da capa parecem ali, teoricamente, sugerir luto e sangue. O clipe de Nobody's Home também traria ali algumas evidências de que ela foi substituída.
Porque nesse clipe, a Avril, ela interpreta 2 versões dela mesma. Que no caso, é a que canta, né? Que é a primeira personagem. E a Avril que interpreta a história, que é a personagem 2. Eles poderiam ter contratado uma atriz, mas não fizeram. Quem faz as 2 personagens é a própria Avril. E na hora de ser a pessoa que está vivendo o clipe, ela coloca uma peruca, né? Pra mostrar que é outra pessoa. São 2 personagens diferentes, porém com o mesmo rosto. Não, ela não ajuda também, né? A teoria já disse que é substituída, ela vai me coloca um clipe com 2, ela mesma. Ah, pelo amor de Deus, é a primeira pessoa que faz isso, ela. A primeira. Ah, primeira de seu nome. O que deixa tudo muito suspeito ali pros conspiracionistas. E tem uma viagem muito doida também, que eu não entendi muito bem pesquisando. É um negócio que marca um X em cima de uma, e aí você vê quem que é uma, quem que é outra. Só que é uma coisa que você tem que assistir o clipe em câmera lenta pra conseguir identificar esse X ali. Aquelas coisas de teoria, né? Eu acho que é uma pessoa com bastante tempo, né? Que percebeu isso, Sim. que foi montando. Um outro fato bastante curioso envolveu o melhor amigo da Avril Lavigne, que é o Evan Taubelfield, que ele fazia parte da banda. E eles estavam juntos ali desde o início da carreira, né? Mas ele abandonou a Avril Lavigne justamente em 2004, que foi inclusive um pouco depois do lançamento do Under My Skin. Suspeito? Eu achei muito. E depois que ele saiu da banda, ele compôs uma música que se chama The Best Years of Our Lives, que dizia, gente, que ele perdeu a melhor amiga. Olha só. Olha. Que coisa. É muito comentado também que a aparência dela mudou muito, né? Uhum. E realmente mudou bastante. Só que uma coisa que foi bastante analisado era o nariz dela, que teria alguns detalhes que estavam diferentes. A revista Life and Style, ela publicou na época uma matéria, né, falando sobre essa mudança e até convidou um especialista para comparar as fotos e realmente o especialista concluiu que estava diferente. É complicado, né, porque plástica Não foi cogitado. não foi cogitado plástica, não pode ser plástica, é a substituição mesmo da pessoa inteira, né? Mas é porque não foi só o nariz que foi Claro. mudado, né? Teve algumas pintas ali também que estavam em lugares diferentes. E uma coisa que chamou mais atenção de tudo foi em relação à altura dela. Antes ela media 1,58 m e agora ela mede 1,55 m. Como que você explica isso? É muito complicated, né? Porque é mais fácil ela ter diminuído ou ter sido substituída do que ter sido um erro, né? É mais fácil, aparentemente. Não, mas é tudo coisa da farsa. A conspiração mesmo. Sim. Mas aí fica um questionamento, né, gente? E a teoria vai mais fundo ainda. Eles encontraram provas até na sua voz, porque comparando algumas músicas que ela cantava antigamente e agora na versão atual, dá pra notar que antes ela conseguia atingir notas, né, tons mais baixos, e a Avril Lavigne de agora não consegue esse tom mais baixo, esse tom grave. Lembrando, gente, que ela era muito nova, né, quando começou. Então a voz dela pode ter mudado sim, naturalmente, porque a nossa voz, ela muda, ainda mais quando a gente é adolescente, depois cresce, muda muito a nossa voz, né? Inclusive essa criança irritante que tá aqui gritando, a voz dela vai mudar. Se até a voz pode mudar, é claro que a gente pode acreditar que a assinatura dela também pode mudar, né? Não, claro que não, gente. Inclusive, a assinatura dela ter mudado está na lista da teoria. Ela teria mudado seu autógrafo. Ela já foi questionada sobre isso diversas vezes, tanto pelos fãs, quanto também pela imprensa. Perguntavam ali se ela sabia da teoria, e lógico que ela sabia da teoria, gente. Não tem como não saber da teoria. A teoria chegou até ela. Eu me sentiria muito importante. Lembrando que surgiu num site em 2011, e aí essa teoria ganhou fama mesmo. Tem vídeo no YouTube dela negando tudo isso, né, dizendo que é uma grande bobagem, que a gente não tinha nada pra fazer e foi arranjar coisa pra falar. Só que eu queria muito que o Metaforando assistisse esse vídeo e trouxesse pra gente as análises dos vídeos dela. Se os fãs já acharam a Avril do segundo disco completamente diferente, no terceiro álbum, então, o The Best Damn Thing, de 2007, aí que eles tiveram a mais pura certeza de que não era ela mesma que tinha sido substituída. Porque foi nessa época que ela começou a assumir um estilo mais colorido, fazendo coreografias, coisa que ela falou que nunca ia fazer, como no clipe de Girlfriend. E até o mesmo estilo dela mudou, né?
Outras pessoas se interessavam pelo trabalho dela e outras deixavam de gostar. Os anos foram passando e a popularidade dela também foram diminuindo. Ela investiu até em outras áreas, chegando a atuar em alguns filmes. Chegou até a participar da trilha sonora do filme Alice no País das Maravilhas. Ela ficou uns anos afastada da música também por causa da doença de Lyme que ela teve, que é uma irritação na pele que deixa a pessoa muito fraca, e essa doença é causada por picada de carrapato. Em 2018, ela se recuperou e deixou uma mensagem no site dela, que é a seguinte mensagem, eu vou ler pra vocês. Eu passei os últimos anos em casa, doente, lutando contra a doença de Lyme. Foram os piores anos da minha vida, nos quais eu passei por batalhas físicas e emocionais. Eu pude transformar essa luta em música, e eu estou completamente orgulhosa. O álbum mais recente dela é o Head Above Water, que é de 2019 e inclusive fala sobre a doença. E aí, gente, vocês acreditam na teoria? Olha, eu vou ser muito clara, assim, eu acredito em várias teorias, né? Mas essa é meio forçada, né? Inclusive, a Melissa Vandella, ela existe de verdade. Inclusive, você acha a foto da Melissa Vandella de verdade. Ela não tem nada a ver com a Avril Lavigne. E as letras das músicas pode ser apenas dor e sofrimento, igual todo adolescente. Sim, gente. Não, sabe, é porque as pessoas gostam de criar teorias, né? A gente já bateu esse martelo aqui nesse podcast, que as pessoas adoram uma teoria. Inclusive, eu fiquei sabendo dessa teoria quando eu era adolescente. E, gente, mesmo eu não acreditando, mesmo eu sabendo que, nossa, que forçação de barra, eu sempre tive muito medo. Ler sobre teorias de pessoas que morreram foram substituídas, pessoas que, tipo, o Michael Jackson falam que não morreu. Nossa, Elvis também. O Elvis. Gente, isso me dá um cagaço tão grande que eu não sei nem explicar. Porque não é uma coisa pra dar medo, né? Mas eu tenho muito medo dessa coisa de gente que morreu e foi substituída. Inclusive, o que mais me deu medo foi ler sobre o Paul is Dead. Ah, que a gente ainda vai fazer aqui. Sim, fala pra gente se vocês querem que a gente fala sobre a teoria de que o Paul McCartney, morreu e foi substituído. A do Paul eu tenho mais medo do que a teoria da Avril. E não sei te falar por quê. Se me perguntasse, Sibeli, por quê? Não sei, mas morro de medo. Esse foi o episódio de hoje. E se você gostou, segue a gente na plataforma de podcast, porque ajuda muito a esse podcast crescer. E se você tá no YouTube, se inscreva no canal. Se você estiver ouvindo esse podcast no dia do lançamento, tem vídeo novo no YouTube. Então, vai no canal Sibeli na Terra do Medo pra conferir. E se chegou até aqui, comenta Avril Live. Um beijo, gente, e até o próximo episódio. Beijos. Tchau. Tchau.